Boa noite, queridos alunos. Eu sou a professora Joana Lúcia e vamos iniciar agora a nossa primeira videoaula da unidade 2. Aí eu pergunto para vocês, do que a arte é feita? Pessoal, a arte, ela é subjetiva, ela não é uma ciência exata e ela deixa fluir a imaginação, a inovação. Muitos artistas são famosos justamente por fazer arte com materiais inusitados, e é isso que nós vamos ver nessa unidade, né? Aqui nós temos uma pintura surrealista, né? Uma pintura realista, né? Uma pintura que descreve aí uma moça que pode ter sido feita a partir de uma foto ou até mesmo a partir do modelo, da modelo, né, pousada ali para ser feito o desenho. Mas aqui nós temos arte de material bem diferente, né? De que é feita essa arte aqui? Quem de vocês é capaz de descobrir? E essa daqui? Tá mais fácil do que essa de descobrir? E essa arte aqui, do que ela é feita? Né? Nós vamos ver que o artista, ele se torna artista não só pelo do desenho real, né, bem próximo da realidade, mas também pelos materiais que ele utiliza, como por exemplo, aqui nós temos uma arte feita com tecido, né, renda, aquele acabamento, aquele que dá acabamento nas peças, né, viés, lantejoulas, tá vendo? Aquelas pecinhas que se faz, que se aplica em roupa, em bordado, né? Aqui ao lado nós temos uma arte feita com material reciclável, né? São peças de computador que estão aqui, que fizeram essa arte acontecer. Aqui, mais abaixo, nós temos, né, o tradicional feito com lápis de cor mesmo, e este daqui, que seria esse material, né? Acertou quem disse papel picado. Isso mesmo, papel picado, papel de revista. Nós temos aqui um famoso artista, o Vic Muniz, que foi o criador desta obra aqui e de muitas outras com materiais reciclados, né? A gente vai ver isso nessa unidade. Então, a arte, ela não tem uma regra. Tudo pode virar arte na mão de um artista, que pode ser nato, nasceu com este dom, e pode ser também desenvolvido, como nós vamos ver daqui a pouco, tá? Então, aqui nós temos a arte feita de areia. Quem não lembra da novela, né, Mulheres de Areia, em que o da Lua fazia as mulheres com areia. Aqui nós temos um prato de sopa, lembrando a Medusa, né? Aqui jujuba, aqui açúcar, aqui também açúcar, chocolatado, tá? E esse aqui, quem descobre quem é esse aqui? Esse aqui é um tigre, né? Feito de cenoura, isso mesmo, acertou para quem disse cenoura e nabo, né? Então, a arte, ela pode ser do mais inusitado material, basta que você utilize a sua criatividade e imaginação. Os artistas, pessoal, eles usam os mais inusitados materiais. Para quê? Para expor seus sentimentos, suas ideias, sua revolta, sua emoção, tá? Seus medos, suas loucuras e entre outros sentimentos da vida humana, né? E as texturas? O que falar das texturas? Elas também podem despertar vários sentimentos em nós, assim como as cores. Olha esse ambiente roxo, como ele é místico, misterioso, mágico, né? Muitas pessoas que trabalham com design, com publicidade, com propaganda, usam as cores a seu favor, porque as cores, elas têm um dom de despertar em nós sentimentos, os mais diversos sentimentos. E isso geralmente é comum às pessoas, né? Então, o roxo, dependendo da quantidade, ele pode ser romântico, mas dependendo do tom e da quantidade, ele também pode ser melancólico, depressivo, quando usado em excesso. Então, todas as cores, na dosagem certa, elas podem proporcionar ao ser humano bem-estar. Olha esse ambiente. Não dá vontade de sentar, tomar um café, um chá, embora seja rústico, é um ambiente que dá uma sensação de ser agradável,
mas se você olhar ao redor, é do meio do deserto. Pensa isso ao meio-dia, o sol que não deve fazer, né? Mas a combinação de cores deixa um ambiente agradável, aconchegante, né? Uma cor descontraída que flui sentimentos, convertendo-se em amáveis, suaves, profundos, que dá uma sensação de carinho, de bem-estar. Será que você teria essa mesma sensação se tudo isso fosse preto? E se tudo isso daqui fosse verde? Como é que você se sentiria? Né? Então, as cores, elas são capazes de trazer em nós sentimentos e emoções, e as pessoas sabem utilizar disso. As texturas, pessoal, essa parte da arte visual, a textura, ela desenvolve bem o sistema sensorial dos pequenos. Se você reparar, aqui nós temos texturas. A textura ela pode ser alto relevo ou ela pode ser simplesmente justaposição de cor, tá? Então, por exemplo, esse aqui é um papel amassado, um papel de padaria amassado, e esse amassar dele deu a ele uma textura, né? Deixou de ser uma superfície lisa. Aqui nós temos pedras, geralmente paredes feitas com essas pedras empilhadas, isso também é textura. Mas aqui, ó, aquela velha técnica de colocar um objeto embaixo e passar o giz de cera em cima, também é textura. Embora não fique aqui nenhuma marca, né, além do giz em si, impregnado pelo giz, você também tem uma textura. Então, nas artes, a textura ela pode ser em alto relevo ou não, e eu tenho textura quando eu não tenho uma cor única. Quando eu tenho várias cores, eu também tenho uma textura, tá? Então, um tecido estampado é uma textura. Um tecido que tem só uma cor, ele não tem textura, tá? E a textura, ela pode ser desenvolvida na educação infantil para desenvolver o sistema sensorial. Por exemplo, aqui nós temos mãos e pés. Nas mãos foi colocado alguns objetos para que as crianças possam tocar. Na primeira infância, se a criança tiver um bom estímulo das mãos e dos pés, ela vai desenvolver melhor o sistema sensorial, tá? Então, aqui nós temos botões, quadrados, pedras, algodão, lã, para que a criança possa tocar de olho fechado ou não e sentir a sensação. Aqui, ó, para que os pezinhos possam tocar e possam sentir, né, a sensação que esses feijões dão, que esse algodão dá e que esse macarrão dá. Tudo isso, todos esses objetos vão servir para desenvolver o sistema sensorial dessas mãos, tá? E também em nós adultos. Quem nunca ficou engasturado só de ver aquelas imagens cheias de pontinhos ali? Houve uma época que eu estava desfazendo amizade com um monte de gente. Pessoas que criavam tipo uma ferida na pele e enfiavam um monte de pontinho preto. Para falar a verdade, só de pensar o meu cabelo já arrepia. Quando eu vejo aquela textura cheia de pontinho preto um do lado do outro, eu tenho um mal-estar. Por quê? Porque é uma textura que me dá fobia, me dá gastura, me dá uma sensação de bicho comendo carne ou larvas comendo alguma coisa assim. Então, me dá uma textura, uma gastura muito grande, só de pensar. Então, as texturas, elas podem trazer suavidade, como também gastura, como também prazer, e diversas outras sensações, né? Então, por exemplo, o que que esse cacto causa em você? Em mim, nada, mas tem pessoas que ficam gasturados só de ver. A textura da pele desse jacaré pode, em muitos, despertar repulsa, em outros não, em outros pode ser admirável, né? Eu adoraria ganhar uma bota de couro de cobra, mas tem pessoas que só de ver o couro da cobra ou a calça, né, com o couro de cobra, sente gastura. Eu tive uma aluna que toda vez que eu ia com a calça de cobra para a faculdade, ela ficava engasturada, não conseguia ficar na aula. Enfim, nunca mais usei a calça para trabalhar, porque se causava nela, podia causar em outras pessoas.
mas o que causa em mim pode não ser o mesmo sentimento no outro, né? Então, as artes, ela serve para isso, para despertar a emoção. E as texturas, elas podem transmitir as mais diversas sensações, provocar inúmeros sentimentos que variam de pessoas para pessoas e também de textura para textura, tá? Desde tranquilidade, suavidade, frio quando lisas, raiva, aqui tá faltando um i, calor se for áspera, conforto e aconchego quando macia, tristeza, umidade se for enrugada, né? Então, algumas texturas podem causar aí esses sentimentos. E as cores, né? Quais o significado das cores em nós? As cores, pessoal, as diversas cores, elas podem ter os mais diversos significados, né? O preto. O preto, ele pode ser sinal de poder, né? De sofisticação, mistério. Geralmente, é elegante, né? Uma roupa preta, um pretinho básico para um casamento. Os noivos geralmente têm um terno preto, um smoke preto, mas o preto ele também pode significar a morte, né? Quando várias pessoas estão em um velório, geralmente o que predomina é o preto que denota luto. Então, dependendo da situação, o preto pode ir de luto a luxo, né? O branco, geralmente o branco ele é utilizado para esperança, simplicidade, limpeza, bondade, pureza, paz, né? Então é muito comum o branco ser utilizado como uniforme dos enfermeiros, dos médicos, porque vai denotar que essa pessoa da saúde está limpo, né? Geralmente o jaleco ele é uma vestimenta que serve para proteger de micro-organismos. Então, se está 100% alvo, né, 100% branco, significa dizer que esse jaleco ele está limpo, que essa pessoa está com as normas da higiene, né? Geralmente, quando você vai para uma sala de cirurgia, a cor é verde, né? Para dar um contraste com esse vermelho e também não assustar tanto o paciente, né? Já pensou o vermelho no branco? Que susto que não vai dar, né? Então, as cores, elas despertam em nós sensações e emoções e significados, né? Geralmente, numa passeata pela praça, o que predomina é o branco da paz, da pomba, o símbolo da paz, né? Da tranquilidade, da serenidade. O vermelho. O vermelho ele pode variar desde paixão, amor, romance, mas também perigo, energia, né? Geralmente o paixão do amor, o amor de mãe. É muito comum entre maio e junho os restaurantes aproveitarem os objetos de decoração. Em maio, pelo mês das mães, e em junho, pelo mês dos namorados, né? Porque o vermelho remete-se a isso. O vermelho também ele pode ser sinal de sedução, né? Mas ele também pode ser sinal de sangue, de morte. Então, dependendo da situação, ele pode vir a ter essa conotação. O amarelo, ele já tem aí uma cor ligada a intelecto, simpatia, calor, cuidado, covardia, né? A pessoa, nossa, fulano ficou amarelo, você viu só? Significa que a pessoa perdeu a voz, perdeu a cor, né? Ficou sem graça. Os Simpsons são amarelos justamente porque quem os criou gostaria que, quando a pessoa estivesse ali pulando de canal e visse um objeto amarelo, voltasse. O amarelo ele chama atenção e com o preto ele vai dar um contraste, né? Geralmente à noite, nas estradas rurais, aquela cor, né, de advertência que reflete a luz do farol do carro, geralmente é o amarelo, né? O amarelo ele vai dar um contraste ali no asfalto preto e essa luz batendo vai voltar para o motorista e vai dar para ele a sinalização da estrada, a placas de advertência. Então, o amarelo ele tem esse poder de mexer com o nosso intelecto. Já o azul lembra o azul do céu, lembra a paz, sinceridade, confiança, integridade, tranquilidade. Quem não quer espairecer um pouco, aí passa a mão e vai para o Facebook. Não é à toa que o Facebook tem a cor azul,
para dar essa ilusão de tranquilidade. Na verdade, às vezes a gente fica mais irritado passando ali o Facebook, vendo aquelas notícias, do que tranquilo. Mas o cérebro, ele tem essa falsa sensação de tranquilidade, né? De paz. Então, não é à toa que certas propagandas têm essas cores. O cinza, ele vai então mostrar autoridade, maturidade, segurança, estabilidade. Geralmente, uniformes de limpeza, de equipe de limpeza, é nessa cor, para te passar uma tranquilidade de que está tudo sob controle, de que eles estão autorizados, né, a fazer aquele serviço. Então, geralmente, você tem uniformes nessa cor. O verde, vida, crescimento, natureza, dinheiro, frescura. Geralmente, o uniforme de pessoas que fazem a limpeza de cidades, né, garis, costumam ser verdes ou até mesmo laranja. Verde, por quê? Porque lembra-se a natureza, o cuidado com a natureza, né, com uma vida ecológica, né? E às vezes laranja como uma cor de advertência, principalmente para aqueles garis que trabalham à noite e para ter esse contraste aí, né, quando o farol do carro incide sobre eles ou até mesmo quando eles estão no escuro. Essa cor aí, né, seria um mostarda. Tá mais para inovação, criatividade, pensamento, ideias e tá muito parecido com esse amarelo, porque na verdade este tom, esta cor é uma cor que vai estar intimamente relacionada ao amarelo, né? A gente diz que é um contraste desta cor amarela. E aqui nós temos o lilás, que já disse lá atrás, né? Realmente fala de realeza, de luxo, sagacidade, sabedoria, né? Por isso que a cor da pedagogia, né? Quando você vai formar, geralmente a beca, né? Tem a faixa de lilás, porque significa sabedoria, assim como o símbolo da coruja, né? Dignidade. Então, esse aqui são as principais cores, mas todas as cores têm os seus significados e são muito bem utilizadas pelas pessoas que trabalham com publicidade, propaganda, marketing e também pelos artistas. Essas cores, quando bem empregadas, podem gerar cores quentes e frias, que nós vamos falar sobre isso também, né? Então, aqui nós temos, pessoal, a teoria das cores. As cores, elas também fazem parte do mundo da física, não só do mundo das artes, né? Aristóteles, no século VI a.C., disse que a cor era uma propriedade do objeto. Leonardo da Vinci disse no século XV que a cor é como uma propriedade da luz, e ele passou bem perto, tá? Isaac Newton, no século XVII, né? Quase aí 10 séculos depois, né, quase isso, vai falar que a luz, ela é, na verdade, a cor, ela é uma decomposição da luz branca, né, e de fato, é verdade. Então, aqui eu tenho um prisma, que é um objeto, né, geralmente pode ser de metal, pode ser de vidro, eu preciso de uma superfície lisa, bem polida, e eu vou incidir sobre essa superfície uma luz branca. Quando a luz branca atravessa o prisma, ela se refrata, ou seja, ela se fragmenta, né, liberando essas cores, que são as cores do arco-íris, o vermelho, o amarelo, o verde, o ciano, o azul e o rosa, né? Então, essas cores, quando eu misturo todas essas cores, eu volto a ter a luz branca segundo as leis da física. E para provar isso daí, você tem vários experimentos. Por exemplo, o disco cromático, ele é um exemplo disso, né? Disco cromático de Newton. Quando Isaac Newton criou essa teoria, ele fez esse disco. Ele pegou um disco e pintou dessas cores. Vocês também podem sugerir às crianças para pintar com todas as cores, primárias, secundárias, terciárias, né? Fazer ele bem colorido e colocar esse barbante enroladinho no meio dele, bem enrolado, você vai enrolando, enrolando. Quando você solta, ele vai girando. E a tendência é ele emitir uma cor bem próxima ao branco, um cinza claro, quase branco. Isso também prova que o branco, pela física, ele é a mistura de todas as cores e ele reflete todas as cores
ao mesmo tempo. Para a física, um objeto é verde porque ele absorve todas as cores e reflete o verde. O verde ele não absorve. É dessa teoria que você consegue, por exemplo, observar que um objeto ele vai refletir a luz que está incidindo sobre ele. Por exemplo, num açougue, jamais vão colocar uma lâmpada vermelha, ou uma lâmpada vermelha sim, mas uma lâmpada verde, por exemplo, num expositor de carnes. Porque o verde, ao refletir na carne, vai dar um tom meio de marrom, e essa carne vai parecer estar podre, né? Então, observa que a carne, ela tá vermelha, saudável, mas se ela for incendida com uma outra cor que não a branca, ela pode transmitir uma falsa informação. Então, para a física, o objeto ele vai refletir a cor que incide sobre ele. Alguns objetos, como o branco, têm a capacidade de absorver todas as cores e refletir todas. E alguns objetos, como os objetos pretos, por exemplo, eles vão absorver todas as cores e não vão refletir nenhuma. O preto, ele é uma ausência de reflexão da luz, né, da cor. É por isso que se tem a consciência de que o preto superaquece. Ele retém a luz, ele retém o calor. Vocês podem fazer várias experiências assim que vocês vão comprovar isso, né? Então, as cores, elas são estudadas tanto na física, né, na física na óptica, na luz, né? Quanto também nas artes. Mas aqui nas artes visuais, ela tem o poder de ser estudada como o que ela influencia na obra de arte, na escolha do artista, tá? Aqui nós temos a técnica de frotagem, que foi aquela que eu mostrei inicialmente, né? Ela foi feita pela primeira vez pelo Marx Ernest, que viveu entre 1891 e 1976, né? E ele fez o quê? Ele pesquisava maneiras diferentes de pintar. Um belo dia, ele teve a ideia de colocar uma folha de papel sobre a madeira do chão da casa dele, né? E passou o lápis por cima e viu que a marca da madeira ficou impregnado. E dessa forma, ele teve a curiosidade de colocar uma pena e demais objetos. E daí vem a técnica da frotagem, né? Quem nunca teve a técnica de pegar moeda, na época que nós estudávamos, colocar em cima do papel e pintar, né? E com isso você pode brincar, você pode fazer isso com folhas. Nos nossos primeiros slides tinha uma flor feita de várias folhas diferentes num giz de cera. Então existem vários materiais que você pode fazer isso, né? Aqui é um exemplo disso, ó, aqui são folhas que foram justapostas de uma forma que montasse um desenho parecido com uma libélula, né? Isso daqui não é um galho, isso é uma justaposição de galhos, de flor, de folha, que formou essa libélula. Então, a frotagem, ela é uma textura. Ela é uma textura que não é em alto relevo, mas ela é uma textura porque ela não deixou aquele papel liso branco como era de princípio. Pois bem, então vamos continuar aí, né? As cores, elas podem e devem ser trabalhadas com as crianças, desde a educação infantil até, né, aí toda a educação básica. Em cada fase, você trabalha uma propriedade da cor. Então, geralmente, na primeira série, a gente trabalha a cor dos objetos, né? Na educação infantil, principalmente. E essa música Trem das Cores, de Caetano Veloso, ela é bem legal para se fazer isso, né? Convido vocês a ouvir essa música. Vocês podem estar pintando, trabalhando também a aquarela, né? De toquinho, as propriedades das cores, né? A mistura das cores. Geralmente, primeiro, segundo ano, trabalha-se a mistura das cores, o tipo, cor primária, as cores secundárias que surgem, tá? Então, olha só, pessoal, no Brasil, durante a Primeira República, que vai de 1889 a 1930, o pontilhismo marcou as obras de Belmiro de Almeida, né? E Eliseu Visconti. Efeitos do Sol é a obra de Belmiro de Almeida, bem famosa, e uma massa de pontos torna-se uma textura. Em grande número e justapostos, os pontos criam a ilusão de
tom ou de cor. Então, esta obra, ela foi feita, né, baseado em vários pontinhos que criam aí a textura de solo, a textura de árvore, né? Então, eu vou ter uma textura aqui, não em alto relevo, mas simplesmente por eu ter deixado isso com cor diferente do branco. Você deve estar se perguntando, né? Ora, a professora estava falando de cor e agora ela já está falando de pontilhismo? Pontilhismo a gente já estudou. Sim, vocês já estudaram. Agora nós vamos falar, além das cores, nós vamos falar do ponto, da linha e da forma, que são os elementos básicos das artes visuais. Eu vou encerrar essa videoaula por aqui, né? Na nossa próxima videoaula a gente continua. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Um grande beijo e até mais!